Olá pessoal, hoje vamos fazer um alongamento, um alongamento dinâmico, ok? Que possa haver um termo funcional superior e inferior, também que são usados esses termos ligados à linguagem empresarial, à linguagem, ou seja, gramatical, ok? A cada dia se esforçamos, é lógico que depois podemos fazer, tem atividades depois ali, na questão de que apagar alguns pontos que nós não estamos fazendo mais, né? Mas é lógico que fica uma bagagem histórica, fazendo, ou seja, como estava fazendo um campo intensivo, mais extensivo, e, ou seja, de intervalos que possam haver uma maneira consecutiva que possa haver um respeito corporal, ok? Embora, quando falamos sobre o brasileiro e as maneiras, a sua própria autoridade ligada à cultura, onde há uma autoridade, há uma liberdade. E cada região tem um alemão, um italiano, ou seja, que veio para cá, Primeira ou Segunda Guerra Mundial, esse campo de importação e exportação, o brasileiro. Nós olharmos o Brasil todo, essa linha demarcatória nos coloca complexidades, ok? Mesmo diante de fatos que acontecem, que são vulneráveis à nossa vida diária. Lógico que quando nós olhamos para nós mesmos, vemos diferenças entre a idade, o processo, o capacitismo, o idadismo, que relaciona alguns temas que são transversais e para outros nos colocam um dilema ligado à maneira de se relacionar. Lógico que ele fala barões aqui, vou falar condessas, que são um linguajar que coloca autoridade. Ó, eu vou te pegar, não vai ficar assim. Isso acontece em sala de aula e eminentemente essa autoridade cria uma liberdade que eu estava falando sobre a questão de leis. Estava vendo um livro e ele colocou assim, ligado à psicanálise jurídica, por respeito, não gosto de entrar nessa área da psicanálise jurídica, mas eminentemente o movimento nos conceitua para falar, e fala assim, quando você exerce a lei, você tem honra. Ou seja, quando a lei, ou seja, ela é revigorada por ti, há uma honra, ok? Ou seja, também alguns colocam assim que quando não tem lei, você é honrado, olha só. Quando não tem lei, você é honrado. Então são fatos que, como não há lei, que muitas vezes são construídas diante do município ou outros lugares, você é honrado, você é honrado. Qual é melhor? Então você pergunta, é honrado quando não tem lei, é honrado? Porque, ou seja, você vai ver que você tem autoridade e liberdade para abusar do poder que você faz. Eu não vou dizer que eu estou entre esses protagonistas, porque eu tenho os meus erros, já falei aqui, questão de acidentes, fatos que aconteceram indo ao deslocar no trabalho, ao tempo livre, é um estado que nos traz maneiras consecutivas e conscientes entre a linguagem e a relação entre as pessoas. A cor, a etnia, a bandeira, e que vai colocar um mapeamento e a catalogação, ok? É lógico que são fatos importantes ligados ao próprio carnaval, ok? E era difícil em épocas passadas haver um tempo liberado. Tempo liberado para você liberar alguém, um estado de liberdade para ir para um carnaval, pela idade e pelo local que era inserido, pela violência que havia, ou seja, então também pela família, do costume, né? Essa maneira de transmissão de costumes que vai passando de um para o outro. É lógico que a própria cultura, ela não vai muitas vezes agarrar um jovem, ou seja, segurar um jovem, mas muitas vezes a própria cultura que tem essa concepção, ou seja, a própria personalidade, vai fazer o que? Um despertar dele ou dela para fazer faculdade, viajar e ter outros campos metódicos que possam ocasionar entre as suas coisas e suas formas. Agora é lógico que a exigência é muito grande. Eu lembro que alguns colegas
alunos, que eu já falo colega já, né, em questão de idade, que falavam que o pai e a mãe que o quê? Que fizesse o quê? Eu quero que faça essa disciplina, eu quero que faça, ou seja, passa no vestibular, entre essas questões. Mas quando entra em outra, que muitas vezes tem um punho ligado de força motriz, ou seja, um impulso motivacional que quer agarrar como para, ou seja, guerrear, ou seja, quer entrar para mudar, ou seja, fazer diferença, nos coloca conceitos importantes ligados à cultura corporal e os seus meios concernentes. É lógico que alguns podem até falar, ó o professor João Paulo de Educação Física, bem que minha mãe e meu pai falou que não era para fazer Educação Física mesmo, porque só, é uma sabedoria incomum, é um adjetivo que interfere nas atmosféricos, os meios atmosféricos, desculpa, meios atmosféricos que relacionam a cada um, né? Ou seja, para mim, eu estava hoje na beira de um local que eu imaginava que eu ia estar ainda fazendo uma faculdade. E ainda que tempos atrás ele falou, ó, ele tem uma graduaçãozinha. Eu falei, querido, obrigado. Essa graduaçãozinha custou muito caro, aonde tem um preço. É como diz o Enéas, com respeito, né? Meu nome é Enéas. Ele falou, ó, rapaz, eu paguei tanto preço para estar aqui, você quer ser presidente, eu acho que ser cientista, as questões cientista político, não sei se você também era parceiro da Ruth Rocha, que eu gosto muito do dicionário da Ruth Rocha, a doutora de ciência política, mas é muito interessante o livro, hein? O dicionário Ruth Rocha, o dicionário é muito interessante, quem trabalha nessa área ou seja, palavras que venham a se sortear diante de refabricar palavras, um pessoal, né, ligado à motricidade infantil, ou seja, alguns autores do Neto, outros autores que colocam essa palavra etimológica, 1996. Ok? Então, são fatores importantes. Então, temos que escolher. Ok? Há escolhas a cada dia, há decisões. Aonde eu estou aqui hoje? Ok? Dentro da casa da minha mãe. Ok? Nem ficava muito tempo aqui. Era, ó, se vira, como é que é? Se vira nos 30, né? Se vira nos 30, se vira nos 30, nos 20. Porque a palavra se vira nos 30 é o professor Raimundo. Ok? Muitas vezes as pessoas embarcam nessa linha, dessa trajetória, mas navegando num túnel do tempo e busca meios que possam ser alternativas pedagógicas. Na pedagogia do tempo, no tempo pedagógico, no tempo entendido e no tempo liberado. Ok? Então, entre essa linguagem, a hipertrofia, ela só acontece quando você tem massa muscular. Aí eu pergunto, então acontece todo dia. Ó. Não acabar a massa muscular, eu sou ser humano. Ah, eu só tenho massa gorda. Ué, o rapaz falou comigo uma vez, falou, eu só tenho massa gorda? Não, você tem massa muscular. Mas a massa muscular sua, é lógico que a massa gorda pode estar em maior destaque, mas você tem que ter massa muscular. Tem que ter músculo. Isso eu aprendi em anatomia. Tempo atrás eu vi um professor aí que foi professor de anatomia professor de anatomia meu não, pode dizer, nós ali em campo da biodinâmica ali, questões de anatomia ali, eu vi ele, lembrei ali, então eu falei, ele falou assim, pô, se não tem músculo, não. Mesmo até o cadáver tem músculo ainda, fica um processo de composição. Pode dizer que coloquei aqui agora umas palavras bem expressivas que vêm ter uma consciência corporal. Ah, não tem músculo. Desde pequeno você tem músculo, tem um contexto, testosterona, tem esses processos bioquímicos, vai havendo o quê? Estímulos e resposta. Anaeróbica, lógico, o GH é predominante. O GH é um crescimento intocável, né? Lógico que não é intocável, mas é algo que eu quero dizer, assim, questão de anaeróbico, corre, volta. Então, lógico que tem atividade anaeróbica que vai predominar a aeróbica e depois vai havendo o despertar, esse encontro com outros esportes e outros fatos importantes na nossa vida social, né? Global, social, cultural, essa cultura de massa. Até a própria cultura de massa, não tem como falar sobre massa muscular, massa gorda, percentual de gordura, tecido adiposo, adipômetro, adipômetro, hein? Santiana, adipômetro, hein?